Essa frase de Gabor Maté é uma chave. Uma chave que não abre uma porta qualquer, mas a entrada para um mundo interno, denso, negligenciado, frequentemente incompreendido. O mundo de uma dor sem nome. Quando falamos de vício, a imagem que costuma vir à mente é a do dependente químico em colapso. Alguém à margem, alguém desajustado. Mas será que o vício está mesmo apenas ali? Ou será que ele habita formas mais silenciosas, socialmente aceitas, quase invisíveis? Carl Jung já desconfiava disso. Para ele, o vício não era uma falha de caráter ou ato de rebeldia. Era a tentativa desesperada de preencher um vazio profundo da existência. Era a busca por completude, desviada para caminhos compulsivos. Uma tentativa de encontrar alívio duradouro em experiências materiais temporárias e insuficientes. Na visão de Gabor Maté, por trás de toda compulsão existe uma criança ferida. Uma criança que aprendeu sozinha a se anestesiar. Drogas, álcool, pornografia. Qualquer coisa que funcione como distração do insuportável. Jung entrega a chave simbólica, espiritual. Maté, a chave afetiva e neurológica. Dois mundos, duas linguagens, mas uma mesma essência. O vício como um pedido de ajuda. A pergunta que fica é direta e incômoda. O que em você clama por atenção, mas segue sendo abafado por distrações rasas em sua vida? Este vídeo não é somente sobre dependência química, mas também sobre vícios emocionais, compulsões silenciosas, maneiras sofisticadas de anestesiar a alma. Talvez seja hora de olhar para si mesmo com menos julgamento e mais honestidade. O que chamamos de escolha, muitas vezes, é só a repetição de uma resposta antiga, automática, inconsciente. O viciado frequentemente acredita que está no controle, que consome porque quer, porque gosta, acredita que pode parar quando desejar. Mas o que acontece, na verdade, é que ele está obedecendo a um trauma não resolvido. Ele não escolheu. Ele reagiu. Carl Jung falava sobre isso ao descrever a sombra. A sombra é tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Tudo o que foi reprimido, esquecido, exilado do consciente. Mas o inconsciente não esquece. Ele apenas espera. E quando a sombra não é olhada, ela age por nós. Ela toma o volante, e o vício é uma das expressões mais intensas dessa sombra ainda não enfrentada. Gabor Maté explica isso mostrando que muitas vezes a gente cria uma outra versão de nós mesmos só para conseguir se virar em ambientes difíceis, hostis. O vício, nesse contexto, aparece como uma forma de aguentar a dor, uma maneira de não desmoronar por dentro. Não é fraqueza de caráter. É um sistema de defesa que se organizou ao redor da dor. Só que esse sistema, com o tempo, se transforma em prisão. Talvez uma das armadilhas mais perigosas seja essa: o vício se apresentar como liberdade, como escolha, como prazer, quando na verdade é um cativeiro psicológico, pintado com as cores da autonomia. Parece que estamos decidindo, mas estamos apenas repetindo. Quantas vezes na sua vida você já justificou um comportamento autodestrutivo com a ideia de que você quis assim? Quantas dessas escolhas, na verdade, foram só obediência ao medo, ao abandono, à dor não resolvida? Essa é a tragédia silenciosa do vício. Ele se disfarça de desejo, quando no fundo é apenas um grito do inconsciente pedindo alívio. Gabor Maté diz: o trauma não está no que aconteceu com você, mas no que aconteceu dentro de você por não ter sido acolhido. Essa é uma das definições mais profundas e subversivas do trauma, porque ela desloca o foco do evento e o coloca na experiência interna, no que faltou, no que não foi dito, no que ninguém percebeu, no que você mesmo aprendeu a ignorar. A dor psíquica, quando não é nomeada, não desaparece. Ela se cristaliza, ela muda de forma, ela se torna compulsão. O corpo começa a gritar com sintomas.
A mente busca alívio em qualquer coisa: comida, drogas, álcool, trabalho. Não porque você queira, mas porque você precisa anestesiar aquilo que não sabe como acolher. Jung também fala sobre isso de forma contundente. Ele dizia: a maior tragédia do homem moderno é viver uma vida que não é sua. E por que vivemos vidas que não são nossas? Porque nos abandonamos. Abandonamos nossos desejos mais íntimos, nossa sensibilidade, nossa verdade emocional, e começamos a viver para agradar, para performar, para atender expectativas alheias, para não sermos rejeitados. E quando a nossa essência é negada por tempo demais, ela entra em colapso. E esse colapso muitas vezes se manifesta como vício. Muitas vezes, o vício não é apenas um apego à substância, é um desespero por conexão. Conexão com o outro, com o próprio corpo, com a própria história, com aquilo que você teve que esconder ou abandonar para se adaptar, para ser aceito. E isso não se limita a quem teve uma infância marcada por abusos. Às vezes o trauma nasce do que não aconteceu. O toque que não veio, o colo que não foi oferecido, a presença que nunca se fez sentir. A sensação de crescer em um mundo onde o seu ser autêntico era grande demais, sensível demais, errado demais. E então, você aprendeu a não sentir, a silenciar. Mas o silêncio, quando dura tempo demais, vira grito. E o vício é, muitas vezes, esse grito. O som abafado da criança interior dizendo: alguém me vê? Alguém me ouve? Alguém me segura? Não é sobre substância, é sobre solidão. Jung dizia que todo vício é uma busca por algo essencial que se perdeu. Um impulso por completude que foi deslocado para objetos ou comportamentos externos. O vício, nesse contexto, é uma tentativa inconsciente de restaurar um equilíbrio interno rompido. É um esforço desorganizado para lidar com o vazio existencial, com a sensação de desconexão, com o incômodo de não saber exatamente quem se é ou para onde se está indo. Na prática, é como se o sujeito tentasse compensar com intensidade aquilo que lhe falta em profundidade. Dopamina no lugar de significado, estímulo no lugar de reflexão, satisfação imediata no lugar de um senso duradouro de propósito interior. Gabor Maté contribui com uma visão complementar. Ele afirma que a espiritualidade, entendida aqui como conexão autêntica com o próprio ser, é uma dimensão frequentemente negligenciada da saúde mental. Quando essa conexão interna é rompida, tudo ao redor vira anestesia. Redes sociais, álcool, comida, trabalho, sexo. O vazio deixa de ser contemplado e passa a ser combatido. Vivemos em uma cultura que premia o desempenho e deslegitima a pausa. Onde estar ocupado virou sinônimo de estar bem, e estar exausto é visto como um sinal de valor. O problema é que isso mascara o sofrimento, porque muita gente está funcionando bem demais, justamente para não precisar encarar o que sente. Buraco não é de tédio, é de sentido. Não estamos apenas entediados, estamos desorientados, e a orientação que falta não vem de fora. Não vem de manuais, frases motivacionais ou recompensas. Ela começa com uma escuta honesta do próprio desconforto. O que em mim está tão vazio a ponto de eu precisar constantemente preencher com algo externo? Essa pergunta não é um julgamento. É um sinal de que algo em você quer ser compreendido, porque talvez o que você chama de vício seja, na verdade, uma tentativa mal direcionada de se reconectar com aquilo que você perdeu de si mesmo. Nem todo vício tem rosto de ruína. Muitas vezes ele veste terno, cumpre prazos, sustenta a família, cuida de filhos e mantém a casa em ordem. É o chamado viciado funcional. Alguém que parece estar no controle da própria vida, mas vive em profunda desconexão de si. Esse tipo de pessoa geralmente é elogiada, é vista como produtiva, confiável, admirável.
Mas por trás da eficiência mora uma anestesia emocional crônica. E esse é o paradoxo. Quanto mais bem ela funciona, menos espaço tem para entrar em contato com o que sente. E quanto menos contato com o sentir, mais o vício se fortalece nas entrelinhas. Gabor Maté é direto. A negação da dor é o terreno mais fértil para qualquer compulsão. A frase "está tudo bem" pode ser um dos mecanismos mais sofisticados de autoabandono. Nem sempre o sofrimento se expressa em colapsos. Às vezes, ele se disfarça em sucesso. Carl Jung aprofunda essa ideia com o conceito de persona, a máscara social que cada um constrói para ser aceito, amado, valorizado. Mas quando essa persona se torna a única camada visível, ela começa a sufocar a parte real, instintiva e sensível do verdadeiro eu. É aí que o vício se instala, como uma tentativa secreta de aliviar essa compressão interior. O problema é que essa dissociação entre quem se é por dentro e quem se performa por fora cobra um preço. Para Maté, pessoas que não se sentem seguras para serem quem são tendem a viver em dissociação crônica, como se estivessem sempre um passo atrás do próprio corpo, sempre representando, nunca habitando de fato o momento presente. Onde na sua vida você está funcionando bem demais, só para não precisar sentir? Pode ser no trabalho, na rotina, nas relações. Pode ser naquela produtividade que não dá trégua, naquele perfeccionismo que nunca se satisfaz, naquela necessidade de agradar que já nem é consciente. A resposta, quando vier, talvez não seja confortável, mas pode ser libertadora, porque antes de curar o vício, é preciso reconhecer a dor que ele vem tentando encobrir. A jornada de quem quer se libertar do vício não começa com força de vontade, começa com escuta. Escutar não apenas o sintoma, mas tudo aquilo que ele tentou dizer por anos, que foi ignorado. A verdadeira cura não é sobre controle, é sobre reconexão. Carl Jung falava sobre esse processo como uma jornada em que a pessoa vai aceitando as partes escondidas de si mesma até se tornar quem realmente é. É um processo doloroso, porque exige encarar tudo aquilo que foi reprimido, silenciado, expulso da consciência. É o único caminho possível para a autenticidade. No vício, a sombra, aquilo que foi excluído, se manifesta de forma distorcida. Na cura, essa sombra é reintegrada. Ela deixa de dominar o sujeito por trás do pano e passa a dialogar com ele. Compulsões não se curam com punição, vergonha ou exigência. Elas só se dissolvem quando o que está por trás delas é acolhido com humanidade. A dor que sustenta o vício precisa ser olhada nos olhos, sem pressa, sem julgamento, sem negação. E isso exige coragem. Coragem de quebrar o ciclo da anestesia e, finalmente, sentir. O que você vem anestesiando por tantos anos, que talvez agora esteja pedindo para ser olhado? Pode ser a solidão, o abandono, o medo de não ser suficiente. Pode ser uma infância engessada por expectativas, um afeto que nunca veio, um silêncio que pesou demais. Não importa o que seja. O que importa é que está ali, esperando por escuta. A libertação real começa quando o vício perde sua função de escudo. Quando o sujeito reencontra o próprio corpo, o próprio afeto, a própria história, e passa, aos poucos, a viver, em vez de apenas sobreviver. O vício não é uma escolha racional, não é fraqueza de caráter, falta de disciplina ou ausência de fé. Para Gabor Maté, ele é a consequência de uma ferida emocional não acolhida. Para Jung, ele é o desvio simbólico de uma busca profunda por completude. Ambos dizem, cada um à sua maneira, o vício é linguagem. É o corpo e a alma tentando comunicar que algo essencial está em falta. É o pedido desesperado por reconexão com o que foi perdido, consigo mesmo, com os outros, com o próprio sentido de estar vivo. Por isso, toda cura verdadeira não começa em clínicas, nem em promessas de abstinência.
Ela começa quando alguém tem a coragem de escutar a dor sem tentar apagá-la. Esse reencontro com a nossa essência ferida exige coragem moral, exige atravessar o desconforto, enfrentar a vergonha, resistir à tentação de fugir novamente. E, acima de tudo, exige cultivar um olhar de curiosidade compassiva, no lugar do julgamento automático que herdamos de uma cultura que prefere rótulos à escuta. Se você está preso a algum tipo de compulsão, seja ela substâncias, comida, sexo ou vínculos destrutivos, talvez esse vídeo possa deixar uma semente. E se aquilo que você mais tenta calar for exatamente o que precisa ser ouvido para você finalmente se libertar? O vício é um mapa, não um destino. E talvez no fim desse caminho tortuoso exista algo que sempre esteve ali, esperando apenas para ser sentido de verdade: conexão, significado, pertencimento. Essa é a jornada mais difícil, mas também a mais honesta que alguém pode escolher. E ela começa quando a anestesia cede lugar à escuta, quando o sintoma vira linguagem, quando a dor deixa de ser inimiga e passa a ser guia.